Já parou para pensar que a todo segundo uma jornada fantástica acontece dentro da gente? Uma jornada que transforma uma simples vibração no ar em música, em sentimento, em conversa. Pois é, hoje vamos desvendar essa viagem mágica do som. A pergunta é essa, né? Como é que pode uma coisa invisível, uma onda no ar, de repente vira sua música preferida, a voz de alguém que você gosta, ou até um som de alerta que te faz pular? É exatamente esse passo a passo que a gente vai explorar agora. E a nossa viagem começa pela parte mais óbvia, aquela que a gente vê, o ouvido externo. Ele é a porta de entrada de tudo, sabe? O primeiro ponto de contato com esse universo de sons que nos cerca. E para entender como ele funciona, a analogia é perfeita. É só pensar no ouvido externo como um funil. O formato dele não é à toa, não. A natureza desenhou ele direitinho para ser o mais eficiente possível na sua principal tarefa. E que tarefa é essa? Simples. Primeiro, captar os sons que estão flutuando por aí. E segundo, pegar essas ondas sonoras e funil, direcionar tudo para dentro através do canal auditivo. É o começo de tudo. Sem esse primeiro passo, nada acontece. Ok, o som passou pelo funil. E agora? Bom, agora a gente chega numa parte de pura engenharia mecânica. Bem-vindos aos amplificadores, o ouvido médio. É aqui que o sinal sonoro ganha um belo de um upgrade. Se o ouvido externo é um funil, o médio é outra coisa. Imagina um sistema super engenhoso, um conjuntinho de alavancas minúsculas. E quando digo minúsculas é para valer. A gente está falando dos menores ossos de todo o corpo humano trabalhando juntos. E olha só que mecanismo sensacional. A onda sonora bate no tímpano e faz ele vibrar. Essa vibração mexe o primeiro ossinho, o martelo. Aí o martelo empurra a bigorna, que mexe o estribo. É um efeito dominó perfeito e a cada passo dessa corrente, a força da vibração é concentrada e amplificada. É pura física, acontecendo numa escala minúscula para garantir que o som chegue forte e claro na próxima etapa. E essa vibração, agora turbinada, chega na parte mais complexa e delicada de toda essa máquina. Chegou a hora do tradutor, o ouvido interno. É aqui que a mágica de verdade acontece, onde uma forma de energia se transforma em outra completamente diferente. A grande estrela aqui é a cóclea. E a melhor maneira de pensar nela é como um microfone biológico de última geração. A função dela é pegar toda aquela energia mecânica da vibração e traduzir para a única língua que o nosso cérebro entende: impulsos elétricos. Então, o processo é o seguinte: as vibrações mecânicas entram na cóclea, que é esse órgão em formato de caracol cheio de líquido e de células supersensíveis. Lá dentro, acontece a conversão para sinais elétricos. E pronto. Esses sinais são disparados pelo nervo auditivo direto para o cérebro. Aqui termina a viagem física do som. Bom, até agora a gente viu o cenário perfeito, né? A jornada ideal do som. Mas, como qualquer sistema tão complexo, às vezes a comunicação pode falhar. O que acontece quando alguma peça dessa engrenagem não funciona como deveria? Quando uma falha dessas acontece, o resultado é o que a gente chama de perda auditiva. A definição é bem direta, sem mistério. É quando a capacidade de ouvir os sons diminui, seja um pouco ou totalmente. E o legal é que, usando as nossas analogias, fica muito fácil entender os principais tipos. Se o problema está no funil ou nos amplificadores, ou seja, no ouvido externo ou médio, a gente chama de perda condutiva. Agora, se o problema está lá no tradutor, no ouvido interno, aí o nome é perda sensorineural. Viu como fica simples? E só para completar o quadro, é bom saber que também pode acontecer uma combinação das duas coisas. Aí o nome é perda auditiva mista, que é quando existem problemas em diferentes partes desse caminho do som. E na vida real, como é que a gente percebe isso? Muitas vezes os sinais começam sutis, aquela dificuldade de entender uma conversa, principalmente num lugar barulhento, ou ter que pedir toda hora para as pessoas repetirem o que falaram, sabe? Ou então precisar aumentar mais e mais o volume da TV. Mas, olha, um ponto super importante. Suspeitar é uma coisa, ter certeza é outra. O caminho certo é sempre procurar ajuda profissional. O diagnóstico mesmo, correto, só vem com avaliações audiológicas, com exames específicos que vão mapear direitinho o que está acontecendo. E para fechar essa nossa viagem, fica uma reflexão. Se ouvir é uma das nossas ferramentas mais poderosas para se conectar com o mundo, com as pessoas, para sentir a música, para trocar ideias, o que será que acontece com a gente, com as nossas conexões, quando essa capacidade enfraquece?